Oi gente, aqui é a Uli, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma resenha do livro Susan Não Quer Saber do Amor, da Sarah Haywood. Antes da gente ir pra resenha, já não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like nesse vídeo, tá bom? E vai comentando aí embaixo o que você vai achando do vídeo. E lembrando que se você quiser comprar esse livro ou qualquer outra coisa na Amazon, usa meu link, tá bom? Vou deixar aqui embaixo. E também vou deixar as minhas redes sociais para você me acompanhar lá também. Vamos pra resenha agora. Então, Susan Não Quer Saber do Amor foi escrito pela Sarah Haywood e conta aqui a história da Susan Green, que é uma mulher ali de 45 anos, bastante controladora, que está ali muito bem resolvida e muito confortável com a vida que ela construiu para si mesma, né? E o livro começa com ela descobrindo uma gravidez e também que a mãe dela acabou de morrer. Além de tudo isso, ela também descobre que no testamento o maior beneficiário da mãe dela foi o irmão, com quem ela não tem ali uma boa relação, nunca teve. Então isso faz com que ela já comece ali com uma batalha judicial contra o irmão dela para reaver esse testamento, porque ela tem certeza de que ele coagiu a mãe dela ali de alguma forma. Daí a história começa com ela tendo que lidar com todas essas surpresas aí ao mesmo tempo. E assim, gente, a Susan, ela não é uma protagonista muito comum, sabe? De um livro assim desse gênero. Ela é muito pragmática, muito prática, assim, sabe? Ela vive ali a vida dela da maneira que ela quer, não liga muito pro que as pessoas pensam disso, sabe? Pensam dela, vai vivendo a vida dela. E isso acaba tornando difícil para as pessoas se aproximarem dela, o que ela também não liga muito, porque ela também não faz muita questão de se aproximar de ninguém. Ela tá muito de boa ali, muito bem resolvida vivendo a vidinha dela ali sozinha. E como eu disse, ela não é uma protagonista muito comum, né? Ela não é carismática, ela não é amigável, não é simpática. Muitas vezes ela pode até ser um pouco arrogante, um pouco rude também, sabe? Um pouco soberba. E é engraçado que nem sempre ela se dá conta disso, sabe? Do jeito que ela é. Acaba se tornando muito natural pra ela ser assim, né? E conforme a gente vai lendo e vai entendendo ali como foi a infância dela, a gente vai entendendo por que ela acabou ficando assim, né? A gente vai entendendo que tudo isso, na verdade, é um grande mecanismo de defesa dela contra as outras pessoas, para não se decepcionar, não se magoar. Uma espécie de escudo ali de proteção que ela construiu ao redor de si mesma e ela nem sequer percebeu, ela não se dá conta do quanto ela se protege, do quanto ela tá sempre na defensiva, né? E é interessante que o nome desse livro em inglês é The Cactus, né? Que é o cacto, né? Que faz referência tanto ao fato da Susan ter uma coleção de cactos, é um tipo de hobby que ela tem ali, e também faz ali um paralelo com a personalidade dela, né? Que é uma planta que cresceu ali num ambiente não muito favorável e acabou criando espinhos para se defender das outras pessoas, né? Se defender de agentes externos. Então, o título original da história faz muito esse paradoxo aqui com a história dessa personagem. Eu acho que o título em inglês faz muito mais sentido para essa história do que o título em português. E a narrativa dessa história é em primeira pessoa, né? Quem conta a história pra gente é a própria Susan. E é engraçado porque na narrativa a gente já consegue perceber o quanto ela é controladora, sabe? Ela conversa com a gente, né? Ela conversa com o leitor. E não é que ela tente, assim, manipular a história, não é isso, sabe? Mas ela vai contando a história do ponto de vista dela de um jeito que tenta convencer a gente ali de que ela que tá certa, sabe? Na verdade, ela nem tenta muito convencer. Ela não usa argumentos, assim, de convencimento, de manipulação. Mas ela conta a história com o olhar dela ali, tentando controlar ali o jeito como essa história vai acontecendo. Mas a gente também vai percebendo, conforme ela vai contando, conforme as coisas vão acontecendo, que nem tudo é bem do jeito que ela enxerga, né? Que tem umas coisas ou outras ali que ela interpretou mal, que ela não notou, que ela deixou passar. Por exemplo, tem situações ali que aconteceram durante a infância dela, né? Porque o livro vai e volta, assim, com alguns flashbacks que ela tem da infância. Então tem algumas situações que aconteceram na infância dela que ela enxergou de um jeito, mas o irmão dela interpretou de outro jeito e a mãe dela pode ter visto aquilo de um outro jeito também. E ela não leva em consideração esses diferentes pontos de vista, né? Ela só leva em consideração o próprio ponto de vista, que é uma coisa que nós naturalmente fazemos, né? E a Susan tem muito isso, de às vezes ela achar que a verdade dela é a única verdade aqui que tem para ser contada. Então ela vai tentando controlar toda essa narrativa aqui para que a gente fique do lado dela. E assim, em certas ocasiões a gente realmente fica. Eu torci muito por ela nessa história, que não do jeito óbvio, assim, mas para que ela conseguisse perceber, sabe, o quanto ela estava se protegendo, o quanto ela não precisava de tanta
sabe, de tanta defesa, assim, contra o mundo, e para que ela não ficasse tão sozinha, assim, porque ela é muito sozinha e ela não tem questão nenhuma com isso, mas conforme as coisas vão acontecendo, ela vai notando que ela precisa de pessoas ao redor dela, né? E essas pessoas vão aparecendo e ela meio assim, sem perceber, sem meio que querer muito, vai permitindo que essas pessoas entrem na vida dela e vai notando com o passar do tempo que essas pessoas realmente são importantes para ela, né? Que ela precisa dessas pessoas, mais do que isso que ela quer essas pessoas ali ao redor dela. E, gente, assim, eu particularmente amei a Susan, assim, sério, eu me identifiquei super com ela. Ela tem um senso de humor ácido, assim, que eu achei genial. Sério, esse livro é muito bem humorado, assim, nesse sentido. Eu ri muito da Susan. Ela tem uma personalidade parecida com a do Sheldon, daquela série Big Bang Theory, sabe? Tipo, ela não tem papas na língua, ela é muito direta, assim, muito curta e grossa, sabe? Ela não tem medo, não tem vergonha de botar pra fora e de falar. E assim, às vezes eu gostaria um pouco de ser um pouco mais Susan, sabe? Porque tem umas situações assim rotineiras aqui que acontecem com ela de trabalho e tudo, até de amizades e tal, que ela dá umas respostas assim que se acontecesse comigo, eu também pensaria na resposta que ela deu, né? Pensaria em falar a mesma coisa que ela falou, que ela respondeu ali, mas eu não teria a coragem, entendeu? Eu não teria cara de pau. E ela tem essa cara de pau, ela exala, assim, essa energia de não sou obrigada, sabe? E é muito engraçado, muito interessante ver como ela lida ali com a vida e com todos esses problemas que vão acontecendo, como ela vai tentando controlar tudo e percebendo que ela não consegue controlar tudo. E o jeito como ela lida com isso é muito interessante e muito engraçado também. E a narrativa dessa história também é muito fluida, assim, muito rápida de ler, sabe? Muito gostosa. As coisas vão acontecendo, assim, num tempo até que bem rápido. E quanto mais eu lia, mais eu tinha vontade de ler, sabe? Eu lia e eu ia fazer as coisas aqui, trabalhar e tal. Eu ficava pensando, eu quero saber o que vai acontecer com a Susan, quero saber como é que a Susan tá, sabe? Parecia assim uma relação de amiga, sabe? Quando eu pegava esse livro pra ler, eu sentia que eu tava conversando com uma amiga minha. Tanto por causa dessa questão da narração em primeira pessoa, né? Ela conversa com o leitor. Então parecia muito assim que eu tava ouvindo uma amiga minha, sabe? Que eu tava conversando com uma amiga minha e foi muito, muito legal ler esse livro. E como eu disse, eu torci muito por ela, né? Não no sentido óbvio, assim, com a questão do testamento e tudo, mas para que ela notasse que ela não precisava se proteger tanto assim, sabe? Para que ela se desse conta de que tudo aquilo que ela viveu ali na infância dela acabou moldando quem ela é no presente, né? Acabou moldando ali todo esse mecanismo de defesa, todo esse escudo que ela usa para se proteger das pessoas, todos esses espinhos, né, que acabaram nascendo dela mesma, e para que ela percebesse que ela não precisava sempre estar tão armada assim. E eu acho que isso é uma reflexão bem interessante da gente fazer sobre a nossa própria vida, né? Até que ponto a gente é a pessoa que a gente quer ser e até que ponto a gente deixou várias variáveis assim moldar quem a gente é como um mecanismo de defesa pra gente se proteger de coisas que aconteceram, que a gente não quer que aconteça novamente. E, enfim, esse livro trouxe muitas reflexões sobre isso, principalmente no que diz respeito ao relacionamento familiar. Por isso que eu acho que o título em português, ele não transmite assim a essência muito do livro, né? Porque a gente olha esse livro e a gente acha que vai ser uma história de romance. Até tem um romance aqui, eu vou já falar a respeito, mas diz mais a respeito da relação familiar, né? Mais um drama familiar dela, do irmão dela, da mãe e do pai ali, né? E como toda essa relação familiar foi moldando a pessoa que ela é hoje, né? E faz a gente refletir muito como a gente trata, assim, os nossos filhos, a responsabilidade que é, né? Educar uma criança, trazer uma criança para o mundo e moldando ela ali de acordo com as nossas crenças e tudo isso, e como isso reflete na vida adulta dessa criança depois, traz muitas dessas reflexões, e até que ponto a gente é quem a gente quer ser, e até que ponto a gente tá ali só se protegendo sem perceber, sabe? Porque fica muito visível o jeito como a Susan conta a história, como ela não percebe o que ela tá fazendo, como ela não percebe que ela tá só se escondendo de tudo isso. E assim, como eu disse, o livro tem romance, sim, eu amo romance, né? E é um romance muito fofo e, assim, muito inusitado pra Susan, no caso, né? Porque pra gente que lê fica óbvio desde o começo. Mas pra Susan é um romance muito inusitado, né? Um parceiro ali que ela... É um parceiro um pouco fora da curva ali, que ela arranja pra ela mesma. E que vai acontecendo, assim, naturalmente, sabe? Gente, o par romântico dela aqui, ele é muito fofo, sério, muito crush nele. Ele é muito fofo, ele é...
incrivelmente paciente com ela, porque ela dá umas patadas nele às vezes, assim, como eu disse, não é uma coisa assim intencional que ela faz assim pra ser nojenta, sabe, pra sair por cima. Não é isso, é só que pra ela virou realmente um mecanismo ali de defesa, de se proteger, de afastar as pessoas, né? E ele é muito paciente com ela em relação a isso. Ele é até bem humorado, assim, quando ele lida com ela. É muito engraçado, muito divertido de acompanhar eles dois. Mas o romance tá aqui em segundo plano nessa história, como eu falei. Né? Não é uma história sobre o romance, não é uma história de amor. É um drama familiar que gira ali em torno dessa personagem e de toda a vida dela, né? Conforme ela foi crescendo e se tornando a adulta que ela é hoje. E dessa autopercepção que ela acaba ganhando com todas essas coisas que acontecem na vida dela ao mesmo tempo, né? A gravidez, a morte da mãe, o testamento, toda essa luta judicial contra o irmão e várias outras coisas que ela vai descobrindo sobre a família dela ao longo da história. Inclusive, tem uma reviravolta aqui no final, gente, que assim, eu não esperava que esse livro fosse ter uma grande reviravolta, mas tem uma reviravolta aqui no final. Sabe aquelas reviravoltas que você solta o livro e fica tipo, mentira! Sabe, uma fofoca assim, não acredito. Foi assim que aconteceu essa reviravolta que eu fiquei... Eu até parei assim, fui ler de novo, porque eu fiquei, não pode ser, sabe? Porque é muito boa essa reviravolta, eu não esperava. Fiquei assim, chocada. E deu mais vontade ainda de continuar lendo, de descobrir como é que ela ia lidar com aquela reviravolta que não tava assim, não tava na sinopse, nem passou pela minha cabeça aquela hipótese. E aguça ainda mais a nossa curiosidade de saber o que vai acontecer, como é que ela vai lidar e tudo mais. E, enfim, muito bom esse livro. Tem alguns outros personagens aqui que eu acho que vale a menção, que é a Kate, né? Que é uma personagem que acaba virando ali meio que uma melhor amiga pra ela, né? E como eu disse no começo ali, ela não faz questão de ter amigos, não faz questão de ter ninguém por perto. Mas a Kate vai se aproximando ali pelas beiradas e ela é uma personagem muito interessante também, que tá ali parceirona da Susan. Faz a Susan refletir também sobre várias coisas que ela já tinha acertado como certas na vida dela. Então a Kate traz muitas dúvidas assim pra ela, né? E ressalta assim a importância da gente ter amigos, né? Da gente ter pessoas ali ao nosso redor, que a gente não consegue fazer tudo sozinha. Então tem situações aqui em que a Susan acaba agradecendo, né? Eu não sei o que eu faria se a Kate não estivesse aqui nesse momento, sabe? E a Susan no começo da história, até o ponto em que ela percebe isso, é muito, muito legal ver esse crescimento da personagem, sabe? Ter essa percepção de que ela precisa de pessoas ao redor dela, de que ela pode ter a independência dela, que ela tanto quer, que ela tanto lutou para conseguir, mas que ela não precisa abrir mão de ter pessoas ao redor dela, que nem todo mundo vai ser dela com segundas intenções e enfim. E enfim, gente, eu gostei demais dessa história, me fez rir muito, me fez chorar um pouquinho, me fez refletir bastante. Eu gostei muito da Susan, de conhecer essa personagem, me identifiquei super com ela e talvez precise de terapia, né? Talvez. Mas, enfim, ela vai ficar guardada aqui no meu coração como uma das minhas personagens favoritas, assim, gostei demais dela. Espero que vocês leiam também, tenham paciência, assim, com ela, sabe? Deem boas risadas, depois volta aqui pra me contar o que vocês acharam, tá bom? Me diverti demais com a Susan, espero que vocês também se divirtam. Esse livro, ele fez parte também do clube de leitura da Reese Witherspoon, né? Ela tem um clube de leitura lá, né? E ela sempre seleciona uns títulos muito interessantes. Esse foi um deles, inclusive vai ser adaptado pela Netflix e a Reese vai interpretar a Susan, o que, assim, casou muito com a descrição da personagem. Tô super ansiosa pra assistir essa adaptação e eu acho que vai ser muito, muito boa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham se interessado aí pela Susan, né? Se quiser comprar o livro, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Usa meu link, por favor. E me conta se você já leu esse livro, o que você achou, o que você achou da história, se te interessou ou não, tá bom? Comenta aqui embaixo, por favor. Deixa like, se inscreve, compartilha aí com todo mundo que você acha que vai gostar dessa história também. E é isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Até o próximo e tchau!